todos os pregadores que vêm dizendo, pregando o evangelho, trazendo a palavra de Deus, você não vê nenhum deles falar que é do diabo, né? Ou eu sou falso profeta. Não, nenhum deles dizem isso. E como que você sabe se eu sou homem de Deus ou não? Como é que você vai saber? Se eu estou trazendo a palavra de Deus, aí você olha para mim e fala, será que ele é de Deus mesmo ou não? Muito bem. Eu tenho 4 textos da palavra, que um vai se completando no outro. O primeiro texto para o homem de Deus, que traz a palavra de Deus, encontra-se no livro de Isaías. Isaías capítulo 8, versículo 20. Que é a base para aquele que traz a mensagem do Evangelho. É o selo de aprovação. Está aqui no capítulo 8, versículo 20. Está aqui, diz assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque nenhuma luz existe nele. Vocês estão notando que está falando da lei e o testemunho? Eu tenho que estar com a lei na minha vida, dando testemunho da minha vida. Se eu não tiver com só, estou com a lei, mas não estou com os testemunhos, não há luz em mim. Eu tenho que estar com os dois, com a lei e com o testemunho, que é a minha vida, né? E quando eu vou pregar o evangelho também, eu tenho que estar muito atento na questão se aquela pessoa realmente ela vai ouvir ou não. E nosso Deus é tão maravilhoso que Ele já deixou os textos tudo prontinho para nós não ficar nos desgastando, né? E esse texto se encontra em 1 João capítulo 4, versículo 6, que diz assim: nós somos de Deus. Aquele que é de Deus vai nos ouvir, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro ou do engano. Então, quando nós vamos pregar, existe 2 espíritos que vai atuar naquele momento, que é a palavra, que é o Espírito Santo. A palavra é eu que estou levando. E o Espírito Santo vai trabalhar no espírito da pessoa, no coração da pessoa, para selar aquela palavra, que é verdade. Mas tem um outro espírito que também trabalha quando nós estamos levando a verdade. É o espírito do engano. Como que o espírito do engano age? O espírito do engano age ao contrário. Enquanto que o espírito da verdade fala, é verdade que ele está falando. Aí ele começa a convencer o homem do seu erro, do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo começa a convencer através da palavra. Mas o espírito do erro começa, sabe o que o espírito do erro começa a fazer? Começa a trazer questionamento. Por isso que eu não faço debate aqui na internet, né? Tem gente que quer debater, você não fez isso. Não vamos chegar a lugar nenhum, porque o espírito do erro está naquela pessoa. O espírito do erro ele vai atuar de maneira que ela não vai aceitar. Ela vai trazer só questionamento, dúvida. Então, não adianta ficar perdendo tempo. O outro texto que eu me baseio bastante é no livro de João, capítulo 8, versículo 47. Diz assim: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não a escutais, porque não sois de Deus. Então Deus já está dando uma dica. Quando eu estou levando a palavra de Deus, a pessoa não está escutando, ele não é de Deus. Vai ficar perdendo tempo? Ficar jogando pérolas aos porcos, como diz as Escrituras? Não. Então, se aqui no meu canal tem pouquíssimas pessoas, e dessas pouquíssimas que acata a palavra, ela é de Deus. E se ela não acata, ela não é de Deus. E para finalizar, quero ir para o livro de Lucas, capítulo 10, e o versículo 16, que diz assim a palavra de Deus, né? Quem vos ouve a mim, ouve a mim. E quem vos despreza, despreza a mim. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Simples assim. Então, eu estou aqui fazendo a minha parte, levando a mensagem do Evangelho. Estou lá naquele texto, né? A lei é o testemunho. Os homens costumam dizer em alto e bom som nos templos hoje, olha, não fica olhando para o homem, que o homem é falho, mas e o testemunho dele, né? A palavra de Deus fala sobre o testemunho. A palavra de Deus fala que nós somos como luz, colocado lá no alto. E aí, como é que fica essa olha, não devemos olhar para o homem.
O apóstolo Paulo falou assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu também tenho que falar isso. Será que você aí tem coragem de falar isso? Nós temos que ter coragem de falar isso. Eu tenho coragem de falar isso, né? É muito sério isso. Sede meu imitador, como eu sou de Cristo. Isso vai pesar no dia do juízo. Então fica aqui a reflexão para cada um de nós. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus.